Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp, hoje com super tema, olha aí, famílias tóxicas. Bom, antes eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e o elaborador da Transpsicanálise. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal que é famílias tóxicas. E nós vamos falar desse tema com os conhecimentos da psicanálise, porque a psicanálise vem estudando a estrutura familiar há muitos anos, a partir de Sigmund Freud, e a partir de um tema que é chamado complexo de Édipo. O complexo de Édipo, diferente do que alguns falam, né, muitas vezes divulgam, na verdade é o seguinte, os primeiros amores, né? Quer dizer, a gente primeiro gosta da mãe, gosta do pai, gosta de um irmão, não gosta de outro. Então, esses amores que a criança tem nas primeiras fases da vida, que tende a transferir, colocar em outras pessoas durante a vida. Bom, nós precisamos passar na vida por dois sustos muito importantes, duas descobertas ou dois sustos muito importantes, que são as descobertas principais da psicanálise. O primeiro susto é o seguinte: toda a humanidade é feita de pessoas neuróticas ou problemáticas. Então, o primeiro susto é esse. Bom, não é que a gente está aqui num planeta de gente normal, está tudo bem, etc. Não. Cada um tem a sua neurose ou a sua problemática. E aí, é como na música do Caetano, de perto ninguém é normal. Então é o seguinte, todos nós temos os nossos problemas. Então, como é que o Freud descobriu isso? Porque ele foi o primeiro a descobrir isso. Ele era médico neurologista e ele observava as neuroses. Mas no começo, na seguinte postura: bom, eu sou médico, eu sou normal, e eu estou atendendo o coitado do meu cliente que é neurótico. Então, essa era a ideia inicial. Depois, durante as pesquisas, ele vai descobrindo a própria neurose. E vai descobrindo que todas as pessoas do convívio dele, inclusive, que não eram pacientes, mas do convívio, também eram neuróticos. Então, cada um tem os seus problemas. Então, daquela classificação antiga que ele usava, de que o médico é o normal e o paciente, o pobre coitado neurótico, na verdade mudou. Então agora é a seguinte: cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua neurose a ser trabalhada. Agora, a segunda descoberta e o segundo susto importante na vida é o seguinte: bom, se eu faço parte dessa humanidade, então, pela lógica, eu também tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas neuroses. Então eu não sou normal como eu imaginava. Absolutamente normal, um cara absolutamente equilibrado. Então eu também tenho os meus problemas e esse susto é um susto maior que a gente leva na vida. Essa descoberta é importante, por quê? Porque a partir dela eu vou cuidar dos meus problemas. Eu vou entender que eu tenho também as minhas neuroses, meus probleminhas e tudo mais, e que preciso trabalhar com eles durante a vida. E, veja bem, uma das formas de você trabalhar com esses problemas é realmente fazendo uma psicoterapia. Bom, agora, a conclusão que a gente tira disso é a seguinte, óbvia. Então, se a humanidade tem problemas, se cada um tem problemas, as famílias também têm os seus problemas e neuroses. Acho que você já percebeu isso, né? Já percebeu a carga de problemas, né, que um núcleo familiar tem. Mas cada família tem problemas muito próprios, muito particulares, muito específicos. Isso que é importante. E aí, você vai lidar com cada elemento da sua família de uma maneira específica. Não tem regra geral. Toda família é assim. Não, cada família é de um jeito. E aí você vai aprender a lidar com a sua própria neurose e com a neurose familiar. Então, existe uma dinâmica familiar. O que é isso? Uma movimentação familiar, uma forma dessa família funcionar, muito particular em cada grupo familiar. Esta neurose familiar
se forma a partir dos problemas e neuroses de cada um. Agora, nós vamos ver na sequência esses aspectos tóxicos e até os aspectos saudáveis dos núcleos familiares. Eu só quero dar 2 dicas antes para você. A primeira dica é o seguinte: bom, aí você descobre, bom, eu tenho as minhas neuroses, tenho os meus problemas, tenho os meus conflitos no dia a dia, mas como é que eu vou fazer para trabalhar com tudo isso? Aí você vai fazer o seguinte: você pode fazer uma psicoterapia. Então, eu trabalho também com psicoterapia familiar, psicoterapia do casal e psicoterapia individual. Agora é o seguinte, com o método da psicanálise, que é um método científico. E isso faz toda a diferença quando você trabalha com método científico, porque aí nós só trabalhamos com dados reais. Então, quais são os problemas familiares, mas os problemas reais da família. Então, aí a gente faz uma investigação. Problemas reais do casal, problemas reais do indivíduo, aquilo que ele tem na lembrança e outros dados que nós vamos coletando. Então, a psicanálise vai trabalhar com esses dados reais. E aí é um trabalho científico. Então, se você quer fazer um trabalho mais sério, científico, com quem pode fazer uma escuta especializada, e é diferente da gente falar com os amigos, por mais boa vontade que os amigos têm, eles não têm essa escuta especializada, nem orientações especializadas. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato comigo no 99 por WhatsApp, tá? Por WhatsApp, 6842357. Então é um 99 6842 357, pelo WhatsApp de preferência, e aí depois eu te dou a resposta, tá bom? Ou SMS também, e aí para quê? Para você fazer uma psicoterapia, ou comigo, ou eu encaminho para um atendimento mais acessível, mais razoável. Entre em contato comigo, a gente vai encontrar uma solução para você, ok? E outra dica é a seguinte: vamos voltar a ler livros? É uma ideia muito interessante. Volte a ler livros. E a minha dica, evidentemente, é o meu livro, claro, né? Então, é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. E foi lançado pela editora Madras. E você vai encontrar em todo o Brasil. Se não tiver no momento na livraria, a venda é muito grande, então às vezes não tem na livraria no momento. Eles fazem encomenda e no momento seguinte eles trazem um livro para você, tá bom? Então todas as livrarias do Brasil. A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, pela editora Madras, e o meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. Esse livro é muito interessante, é baseado em pesquisas científicas atualizadas, atualíssimas, avançadas. É baseado em textos antigos e eu descobri uma história da Terra totalmente diferente daquela que é contada muitas vezes tradicionalmente. Então é totalmente diferente, você vai se surpreender, também vai levar alguns sustos e é bem interessante. Bom, então é A Origem da Terra, meu nome completo Marc André da Rocha Kep e pela editora Madras. Vamos voltar com o nosso tema? Nosso tema de hoje são as famílias tóxicas. Olha que tema interessantíssimo. Mas vamos dizer o seguinte: todas as famílias apresentam os seus aspectos saudáveis e os seus aspectos tóxicos. Então não é que a família é só tóxica, é só problemática, só traz problemas para você na vida, que você pensa assim, por que eu nasci numa família? Família é problema. Não, não é assim. Ela tem seus aspectos problemáticos, mas também tem muitos aspectos saudáveis. Então vamos falar dos aspectos saudáveis primeiro? Então todo amor, todo carinho, toda atenção, toda amizade, toda compreensão, todo apoio. Muitas vezes você tem o apoio mais importante da sua família. Então, tudo isso são os aspectos muito saudáveis de você estar no núcleo familiar e de contar com essa família para todo esse apoio, esse carinho, esse amor. Então, esse é o lado saudável. Agora, quais que são os aspectos tóxicos? Eu vou falar de alguns deles. A lista é infinita, evidentemente, porque cada ambiente familiar tem seus problemas, mas eu vou falar dos mais comuns, né? Mais recorrentes, né? Dominação.
Sabe aquele familiar que quer dominar? Não é que ele quer apenas te orientar. Ele fala, não, eu estou apenas te orientando, estou dizendo que é melhor para você, mas na verdade quer te dominar. Dominar sua vida, dominar suas escolhas. Tem que ser isso porque eu estou falando, né? E coisas desse tipo. Então, às vezes você tem uma mãe dominadora, às vezes você tem um pai dominador, ou outro familiar que quer te dominar. Quer dizer assim, olha, você vai seguir os passos que eu estou falando, porque eu estou falando e eu sei. E aí você já percebe, puxa, essa pessoa tem uma personalidade forte, quer dominar a minha vida, mas eu quero viver minha vida com uma certa liberdade. Eu quero fazer minhas escolhas, eu quero escolher minha profissão, eu quero escolher uma série de coisas na minha vida. Quer dizer, eu tenho algumas pessoas que querem me dominar, mas eu não aceito esse domínio, ou eu preciso lidar com esse domínio de alguma forma. E essa forma de lidar é que você também pode aprender numa psicoterapia. Mas olha, escolha linhas científicas, tá? Como a psicanálise. Fofoca. O nosso querido Gaiarsa, né? José Ângelo Gaiarsa, já falecido, ele fez, né, um livro, Tratado Geral da Fofoca. Que livro bem feito, né? E que obra assim tão singular e que ele deixou muitas saudades para a gente. Mas é o seguinte, já falecido, evidentemente, mas é o seguinte, o Gaiarsa, ele falava sobre a fofoca. E a fofoca no ambiente familiar, a fofoca nos vários ambientes. O que é fofoca? É aquele leve e traz, né? Você fala do outro e fala, etc. Só que às vezes é uma fake news. Vamos trazer pela linguagem atual, né? É uma fake news. Falaram, mas não verificaram e estão falando mal de uma pessoa e não sabem direito os detalhes, né? E aí você repassa, então vira aquela fofocaiada, né? Aí você vai na festa de fim de ano, que vai ter agora, né? Fim de ano, né? Aí tá todo mundo olhando estranho para você. Você não sabe, mas por que estão olhando assim? Aí você chega perto, as pessoas às vezes até te evitam. Ué, mas o que aconteceu? É que estão contando uma história a seu respeito que não é verdadeira, mas já espalhou e aquela coisa toda, né? E pode haver até no ambiente familiar um bullying. Existe bullying no ambiente familiar. O bullying é muito visto nas escolas, né? Então, o bullying o que é? Um assédio, é algo que te deprime, algo moral, falam mal de você, isso é uma forma de bullying. Que também tem no ambiente familiar. Então, tem muita intriga. Então, fala deste, fala daquele. Tudo pela aparência, né? Ah, eu ouvi falar, eu vi tal dia, achei tal coisa, tava com uma cara estranha. O que é cara estranha? Sei lá, e aí já inventa história. Só pode ser tal coisa, e aí já passa e tudo mais. E isso faz muito mal para o ambiente familiar, porque é uma intriga atrás da outra. E aí você, depois que você sofreu toda a intriga, como é que você vai se explicar? Porque já foi falado uma fake news, né? Vamos colocar na linguagem atual a seu respeito, e você só descobre depois, né? Pelo olhar das pessoas, pelo jeito das pessoas com você, e você vai descobrindo. Ciúmes. Ciúmes é muito comum, e aí não é apenas os ciúmes homem e mulher. É os ciúmes do meu filho. O meu filho só vai ouvir o que eu falo, só vai ter a minha influência, não vai ter influência dos outros, né? A minha filha e tudo mais. Então, o que acontece? Tem um ambiente de ciúmes que não é só homem e mulher. Claro que existe do marido com a esposa e atualmente dos novos casais, né? Porque atualmente você tem casais também homossexuais e de uma forma cada vez mais frequente. E que tem ciúmes um do outro ou uma da outra, né? Então, os ciúmes é muito comum. A inveja também é muito comum. Só que inveja é uma coisa que a gente sempre pensa assim, é o outro que tem, eu nunca tenho, né? Inveja é sempre uma coisa do outro. Eu não tenho, eu sou bonitinho, eu sou saudável, eu sou lindinho, não é? Não é assim que a gente pensa? E não é bem assim que acontece, né? Os outros que o digam, os outros percebem seu lado também, os seus aspectos sombrios, vamos dizer assim. Mas aí, nessa questão da inveja, aí você começa a se incomodar, né? Olha uma coisa que desperta inveja. Vem aquela família, os três foram para Nova York.
e você ultimamente mal consegue ir para Praia Grande, né? Vamos dizer assim, né? Eles foram para Manhattan e você está mal conseguindo ir para Boca Raton, né? E tá nessa situação. Aí eles te convidam e mostram aquele filme. Aí eles estão em frente ao Waldorf Astoria, que é aquele hotel caríssimo. Aí dizem para você, olha, eu fiquei no Waldorf Astoria. Aí você pensa, você começa a se morder, você fala, escuta, eu estou me sentindo mal, você quer ir embora, porque eles conseguiram coisas que você não conseguiu, então dá aquela inveja. E aí você precisa trabalhar com a sua inveja e tudo mais, e transformar a sua inveja, porque são coisas assim chatas da gente ouvir quando a gente não tem condições, né? E realmente as pessoas deveriam ser sensíveis nesse ponto, né? Eu vou convidar familiares meus que não têm condições para falar das minhas ostentações, do quanto eu tenho e tudo mais. Isso é muito chato. Então, a família também tem que ter uma certa sensibilidade, né? E falar as coisas mais adequadas. Olha, eu viajei, mas não vamos falar tanto da viagem. Aí mostra filme, mostra detalhe e tudo mais. E nem um presentinho te traz. Aí você pensa no final, bom, foram para Nova York, estão cheios da grana, vai me dar uma lembrancinha. Nem lembrancinha te dão. Ou então te dão uma lembrancinha bem simples assim, evidentemente, né? E ostentam o tempo inteiro. E aí você fica se sentindo daquele jeito, né? Então, vamos continuar a nossa lista daqui a pouco. Eu só quero dar 2 dicas para você. Bom, a primeira dica é o seguinte. Você que precisa falar sobre seus problemas do dia a dia, problemas familiares, né? Temos psicoterapia familiar, problemas do casal, psicoterapia do casal, ou problemas individuais, pela psicoterapia individual. Você fala comigo, você conversa comigo, vamos fazer um acerto sim. Aí você vai fazer o seguinte, para você fazer sua psicoterapia, para você contar sobre seus problemas, para você contar sobre sua vida, sobre as coisas que estão difíceis de resolver. E você pode fazer tanto comigo, eu sou o Dr. André Kepp, quanto eu faço um encaminhamento para você também, de maneira mais acessível, mais razoável. Então, entre em contato comigo pelo WhatsApp de preferência, no 99684-2357. Então, 99684-2357, tá? De preferência pelo WhatsApp ou pelo SMS. E também vamos ler mais livros? E aí a minha recomendação, evidentemente, é o meu livro, A Origem da Terra. Sabe que eu fiz a primeira edição dele? Você às vezes pode ter a primeira edição dele, mas eu reescrevi completamente, né? Eu fiz a primeira edição dele quando eu tinha 25 anos. Agora eu reescrevi completamente. Então é uma obra completamente diferente. Então vale a pena. É a segunda edição, é versão 2. E aí você vai encontrar nas principais livrarias, em todas as livrarias do Brasil. Você pode encomendar, o livro tem muita saída, né? Então talvez não esteja na loja, mas você encomenda, eles trazem de outra loja, da própria editora, e resolvem para você. É A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kepp, pela editora Madras. Então vamos voltar a ler livros, né? A gente tem visto muita coisa no YouTube, etc. É legal também, mas o livro é um pouquinho mais profundo, porque quando você vê no YouTube é uma história muito rápida, que você não vê os fundamentos e tudo mais. Então, se você quer ter mais fundamentos, quer ter um conhecimento científico maior, vale a pena você ler livros também, é muito interessante para você. Vamos voltar ao nosso assunto das famílias tóxicas. Então é o seguinte, falei de dominação, fofoca, intriga, ciúmes e inveja. Agora vamos falar de outras coisas. Ressentimento. Alguém te ofendeu numa festa, alguém falou alguma coisa, aí você não olha mais para essa pessoa também te evita. E fica aquele ressentimento antigo, né? Ah, não me relaciono com tal pessoa. Quem que vai na festa? Ah, vai fulana? Ah, então eu não vou.
E aí aquela festa do fim de ano tem que ter aquela ginástica. Quem que vai? Ah, mas se o fulano for, a fulana não vai. Se a fulana for, o outro que não vai. E fica aquela coisa, aquela situação. E às vezes dá para contornar, mas fica aquele ambiente, né, de sorriso amarelo, né, aquela coisa toda, cumprimenta, mas não vai falar muito. Então, ressentimentos, mágoas. Mágoa vem de mácula. Então, alguma coisa que a pessoa fez, etc. Agora, veja bem. Tem casos que é melhor evitar mesmo o relacionamento, porque vai dar briga, né? Então, realmente, aí vamos ver o que é melhor fazer. Porque se fulano encontrar com o ciclano, os dois se batem. Tá bom, então não vai convidar numa festa. Vamos ver a melhor solução, até numa psicoterapia familiar, tudo mais. Tem também a questão da desonestidade. Então, tem sim essas questões de um querer se aproveitar do outro, às vezes financeiramente e tudo mais. Também cria problemas sérios na família. Apego. Então, a pessoa é tão apegado, por exemplo, é tão apegado ao próprio filho, à própria filha, que não deixa viver. Então, segura, não, para mim e tal. E aí também complica a vida dos dois, tanto do pai ou da mãe que se apega muito, quanto do filho ou filha que querem viver sua própria vida. Agressão, agressões físicas e verbais. Então, muitas vezes se fala muito da agressão física, mas a verbal também é terrível. Isso precisa ser visto também. Ausência, pai ausente. Hoje tem pais que cuidam dos filhos e aí tem a mãe ausente muitas vezes, mas na maior parte das vezes é o pai ausente. E aí o filho fala, puxa, você nunca esteve presente quando eu precisei de você. E é uma verdade. E às vezes esse pai é ausente porque trabalha demais. Então, tudo tem que ser visto, né, no contexto familiar explicado. Desorientação. Então, a pessoa às vezes não recebe as orientações corretas do ambiente familiar e não consegue lidar com problemas na vida. Vingança, ideias de vingança. Então, a lista é imensa dos problemas familiares e cada família tem o seu problema. E aí nós podemos trabalhar com psicoterapia familiar, com psicoterapia do casal, com psicoterapia individual. Só vou deixar mais uma vez o contato, aí você entra em contato comigo e a gente faz um encaminhamento. Então, no 99-6842-357. 99-6842-357. Prefira o WhatsApp, o Torpedo, SMS, e aí eu mando a resposta e faço o encaminhamento. Olha, conversa assim que a gente encontra uma solução. Ok, então, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.